A maioria das pessoas acredita que a paz é o fim do caminho. Mas os monges sabem. Ela é o começo. A mente é como um rio, sempre em movimento, às vezes tranquila, outras vezes caótica, e quase sempre fora de controle. Passamos a vida tentando segurar esse rio com as mãos. Queremos que ele obedeça, mas quanto mais lutamos contra ele, mais ele nos arrasta. Os mestres Shaolin descobriram algo simples e poderoso. Eles entenderam que o verdadeiro domínio não está em lutar contra a mente, está em compreendê-la. Dominar a mente é o primeiro passo para dominar a própria vida. Sem isso, tudo o que você fizer será apenas reação. Ruído, distração. Talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo que perdeu o controle das emoções, dos pensamentos, da direção, cansado de reagir sempre igual, cansado de sentir a mesma ansiedade, cansado de correr sem entender para onde. Mas e se eu te dissesse que existem regras milenares capazes de acalmar esse rio? Regras criadas por homens que aprenderam a enfrentar inimigos invisíveis e vencer. Essas são as 5 regras de um monge Shaolin. Elas não pertencem apenas aos templos. Elas foram feitas para o mundo real, para o trabalho, para o caos, para a vida que pulsa dentro de você. Porque o verdadeiro treino não acontece no silêncio das montanhas. Acontece dentro da mente, quando o mundo está gritando. Nos próximos minutos, você vai conhecer cada uma dessas regras. E vai entender como aplicar cada uma delas no seu dia a dia. Não como teoria, mas como prática. Como caminho. Respire. Silencie o mundo por um instante. E caminhe comigo. A paz não é um presente. É uma conquista. E cada palavra que você ouvir aqui é um passo em direção a ela. Se essa mensagem já tocou o seu coração, deixe o seu like. E escreva nos comentários: eu escolho a paz. Assim, o YouTube mostrará esta mensagem a quem também busca o mesmo caminho. Agora, vamos começar pela primeira regra, a base de todo o treinamento. Shaolin: domine o corpo, e a mente obedecerá. Regra 1. Domine o corpo, e a mente obedecerá. O corpo é o templo da mente. É através dele que tudo começa. Cada emoção, cada pensamento, cada impulso. Tudo passa por ele. Mas a maioria das pessoas vive desconectada do próprio corpo. Acorda cansada, corre o dia inteiro, come sem perceber, respira mal. E quando a mente entra em caos, culpa o destino, ou o mundo. Um monge Shaolin sabe que a mente segue o corpo. E se o corpo está em desordem, a mente jamais encontrará paz. Por isso, a primeira regra é simples e poderosa. Domine o corpo. A mente seguirá. O domínio do corpo começa na consciência, em perceber o que o corpo sente, em escutar o que ele tenta dizer. A dor não é um inimigo, é um sinal. O cansaço não é fraqueza, é um pedido de equilíbrio. Os monges aprendem isso desde cedo. Eles treinam a mente através do movimento. Cada golpe, cada respiração, cada postura. Nada é feito por acaso. A disciplina física não serve apenas para fortalecer músculos. Serve para educar a mente. Um corpo disciplinado ensina a mente que há ordem, que há propósito, que há foco. Você pode sentir raiva, medo ou dúvida, mas o corpo pode te ajudar a não ser dominado por eles. Quando a emoção vier, pare, respire, sinta o chão, perceba os pés, o ar, o peso das mãos. O corpo é o seu porto seguro. Um monge nunca reage por impulso. Ele observa, respira e age com intenção. Essa é a diferença entre quem vive no controle e quem vive sendo controlado. Dominar o corpo é treinar o silêncio dentro do movimento. É comer com atenção, andar com presença, falar com consciência. Não porque é bonito, mas porque o corpo influencia tudo o que você pensa e sente. Quando o corpo se agita, a mente se perde. Quando o corpo desacelera, a mente escuta. Por isso os monges acordam antes do sol. Treinam em silêncio, comem devagar. Medita-se em cada gesto. Não há pressa, não há distração. A rotina é o campo de treino da mente.
Você não precisa viver num templo para praticar isso. Basta começar com pequenos gestos. Respire fundo ao acordar. Alongue-se antes de abrir o celular. Faça uma refeição em silêncio. Perceba o sabor. Sinta o corpo presente. O corpo fala. A mente aprende. E com o tempo, o caos perde força. Porque o corpo é o primeiro mestre. E quando você o domina com respeito e presença, a mente se curva em silêncio. Essa é a primeira regra. A base de todas as outras. Sem ela, nenhuma transformação é possível. Domine o corpo, a mente obedecerá, e a paz começará a nascer dentro de você. Regra 2. Domine as emoções, antes que elas dominem você. As emoções são como o vento, invisíveis mas poderosas. Podem mover montanhas ou destruir tudo ao redor. A maioria das pessoas acredita que sente porque quer, mas a verdade é o contrário. São as emoções que nos sentem, nos empurram, nos fazem reagir, nos fazem falar o que não deveríamos. Os monges Shaolin entenderam cedo que emoção não é inimiga. Ela é energia. E toda energia precisa de direção. Sem controle, ela vira tempestade. Com consciência, ela se transforma em força. Por isso, a segunda regra é clara. Domine as emoções antes que elas dominem você. Quando o medo aparece, ele não quer te destruir, ele quer te proteger. Mas o medo sem disciplina vira prisão. A raiva também não é o mal, ela é defesa. Mas sem sabedoria, vira veneno. A tristeza ensina o desapego. Mas se você se apega a ela te arrasta para o abismo. Um monge não foge das emoções. Ele as observa. Ele se senta diante delas e pergunta: o que você quer me ensinar hoje? Porque toda emoção traz uma mensagem. Mas só quem está em silêncio consegue ouvi-la. Quando sentir raiva, não reaja. Respire. Feche os olhos. Sinta o calor do corpo. Observe a força subindo. Essa é a energia pedindo direção. Não lute contra ela. Transforme-a. Quando o medo vier, não corra. Caminhe com ele. Olhe nos olhos dessa sensação. Você vai perceber que o medo é um sinal de que está vivo, mas também um convite para crescer. Os monges dizem que as emoções são servas da mente disciplinada. Mas quando a mente dorme, as emoções se tornam o rei. A verdadeira liberdade não é não sentir, é sentir sem se perder. É ver a raiva passar como uma nuvem e não deixá-la chover dentro de você. As emoções são mestres disfarçados. Elas vêm para testar sua presença, para ver se você aprendeu algo do silêncio, ou se ainda é escravo do impulso. Quando alguém te fere, a emoção quer te empurrar para a reação. Mas o monge respira. Ele entende que reagir é perder o poder. Agir com consciência é retomá-lo. Você não é o que sente. Você é aquele que observa o que sente. E quanto mais cedo entender isso, mais livre se tornará. Pratique. Nos momentos de irritação, nas discussões, no trânsito. Respire antes de responder. Conte até 3. Olhe para dentro. A raiva, o medo e a dor perdem força quando são vistas com consciência, porque a luz da atenção dissolve a sombra da emoção. Essa é a segunda regra. Domine as emoções, antes que elas dominem a sua paz. Regra 3. Silencie para ouvir a verdade da sua mente. Vivemos cercados de ruídos, palavras demais, imagens demais, pensamentos demais. O mundo fala o tempo todo, mas quase ninguém escuta. E no meio desse barulho, a mente se perde. Ela tenta gritar por ajuda, mas a voz dela é sutil, quase um sussurro. E o sussurro nunca vence o ruído. Por isso, os monges aprenderam uma regra antiga: silencie e a verdade se revelará. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É quando a mente para de correr e começa a observar. Quando o corpo descansa e o espírito desperta. A maioria das pessoas teme o silêncio, porque no silêncio, tudo o que está escondido vem à tona. O medo, a culpa, a tristeza, a verdade que evitamos, mas o monge sabe que é ali, no silêncio, que mora a cura.
É ali que a mente mostra quem você realmente é. Sem máscaras, sem distrações. O silêncio é como um espelho. Ele reflete aquilo que você não quer ver, mas que precisa encarar. Quando você se senta em silêncio, não está fugindo do mundo. Está voltando para casa. A casa interior. O lugar onde mora a paz. Os monges Shaolin treinam o silêncio como um guerreiro treina a espada. Eles meditam, respiram, escutam o som do vento, o som do próprio coração, e aprendem a distinguir o que é voz da mente e o que é apenas ruído do ego. Você pode começar hoje. Feche os olhos por 1 minuto. Sinta a respiração. Perceba o ar entrando e saindo. Não lute contra os pensamentos. Apenas observe. No começo, a mente vai gritar. Ela vai querer te puxar de volta. Vai dizer que é perda de tempo. Mas continue. A quietude cresce no mesmo ritmo da paciência. Com o tempo, algo muda. O barulho perde força. E você começa a ouvir o que sempre esteve lá. A voz da sua própria alma. Não silêncio, não há confusão, não há dúvida. A mente se alinha, o coração se acalma. E a verdade aparece. Porque a verdade não grita, ela espera. Os monges dizem que, quando você silencia, o universo fala. E quando você fala demais, o universo silencia. Por isso, faça do silêncio um hábito. Antes de decidir. Antes de reagir. Antes de julgar. Pare. Respire. Escute. O silêncio é o portal da sabedoria. E somente quem aprende a atravessá-lo descobre o que está do outro lado. Essa é a terceira regra. Silencie. E a mente revelará a verdade que você tanto busca. Regra 4. Aceite o que não pode controlar. O sofrimento nasce da resistência. E a resistência nasce do desejo de controlar tudo. Queremos que o mundo obedeça aos nossos planos. Queremos que as pessoas ajam como esperamos. Queremos que o tempo ande no nosso ritmo. Mas o universo não se curva à nossa vontade. E quando ele não faz o que queremos, chamamos isso de problema. Os monges Shaolin aprenderam a ver de outro modo. Eles dizem, quando você luta contra o que é, você perde 2 vezes. A primeira, porque o fato continua o mesmo. A segunda, porque você perde a paz. Aceitar não é desistir, é compreender. É olhar para a realidade como ela é, sem o peso do deveria ser diferente. Quando você aceita, o sofrimento perde força, porque ele se alimenta da resistência. Os monges sabem que há uma diferença entre agir e controlar. Agir é fazer o que está ao seu alcance. Controlar é querer decidir até o que não depende de você. A vida é como o vento. Você não pode pará-lo, mas pode ajustar as velas. Aceitar é isso. Não é passividade. É sabedoria. Os Shaolin treinam anos para entender essa verdade. Eles meditam sob chuva, sob frio, sob dor. Não para provar força, mas para aprender que a paz não depende das circunstâncias. Enquanto o homem comum tenta mudar o mundo para se sentir bem, o monge muda a si mesmo para viver em paz com o mundo. Quando algo acontece fora do seu controle, um erro, uma perda, uma decepção, a mente corre em círculos. Ela quer respostas, ela quer culpas, ela quer escapar. Mas a sabedoria está em parar, respirar e dizer a si mesmo, isso está além do meu alcance. Dizer isso não é fraqueza, é libertação. Porque ao aceitar, você para de desperdiçar energia no impossível e começa a focar no que pode transformar. Um monge não tenta mudar o rio. Ele aprende a nadar com o fluxo. E é por isso que ele chega mais longe. Pense nisso. Quantas vezes você perdeu dias, meses ou anos tentando mudar algo que nunca dependeu de você? As pessoas não mudam porque você quer. O passado não volta porque você sofre. E o tempo não obedece à ansiedade. Mas quando você aceita o que não pode controlar, descobre algo inesperado. Uma calma. Uma leveza. Um espaço interior onde a paz cresce sozinha. Porque aceitar é o mesmo que confiar. E confiar é o primeiro passo da fé. Essa é a 4ª regra. Aceite o que não pode controlar.